Olá, meu nome é Luciene Melo. Antes de me apresentar, de contar para vocês quem eu sou, contar um pouquinho da minha história, eu quero agradecer a DRH, Escola de Gestão Pública, pelo convite para que eu possa fazer parte dessa 10ª semana dentro desse ciclo de palestras em comemoração ao Dia do Servidor. Para mim é uma honra. É um prazer enorme estar aqui e dividir um pouquinho das minhas experiências com vocês. Gostaria muito de estar presente, mas o momento não nos permite, então vou pedir para que vocês tenham um pouquinho de paciência. Nós estamos num momento, né, um momento de adaptação, um momento de flexibilidade, um momento de criatividade para que a gente possa promover esse ciclo de palestras, promover esses eventos em comemoração a uma data tão importante como essa. Tá bom? Então, vou falar um pouquinho de mim, quem sou eu. Eu sou a Luciene Melo, sou de Ribeirão Preto, sou mediadora e conciliadora, habilitada pelo Tribunal de Justiça. Também sou fundadora da Lidera Treinamentos e Desenvolvimento de Lideranças Mediadoras, e vim compartilhar um pouquinho com vocês, um pouquinho do meu aprendizado, um pouquinho da minha caminhada nessa área, na área de mediação de conflitos. O meu trabalho se concentra, 90% dos trabalhos que eu tenho feito é no desenvolvimento de lideranças, mas também atuo como mediadora extrajudicial, apoiando alguns escritórios de advocacia, algumas organizações, enfim. E espero que eu consiga alcançar o objetivo de trazer um pouquinho de conhecimento, mas, acima de tudo, meu objetivo maior é trocar experiências, muito embora eu vou estar aqui falando e vocês vão estar me assistindo, mas também me coloco à disposição num outro momento para esclarecer melhor, para conversar um pouquinho mais sobre o tema. Então, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu costumo falar que não é uma palestra, mas sim um bate-papo. Começando aqui pelo nosso tema, comunicação não violenta e resolução de conflitos. Vou passar aqui o slide. Antes da gente chegar direto ao nosso tema, né, ao nosso tema principal, que é a comunicação não violenta, eu vou falar bastante sobre ela. Eu trouxe aqui essa imagem para a gente trazer um conceito bem simples, né? Um conceito. Não quero me aprofundar aqui muito num conhecimento teórico, mas muito mais de experiência. Trouxe um conceito aqui do que significa conflito, tá? Conflito um dos conceitos apresentados é oposição de ideias, de sentimentos, de interesses, um choque de forças contrárias ou opiniões divergentes, onde há um grupo de pessoas, há um conflito. Mas também há oportunidades de mudança se encarado de uma maneira, de uma perspectiva positiva. Uma das coisas que eu venho trazendo bastante nas minhas palestras, nos meus bate-papos, é que o mundo mudou, nós estamos vivendo uma nova era de relacionamento, uma nova era de trabalho, uma nova era, principalmente uma era tecnológica. Cá estamos nós, né? O que antes a gente precisaria trazer um deslocamento, hoje a gente consegue fazer por aqui. Nós temos hoje a tecnologia a nosso favor, e com isso eu quero dizer que, se o mundo mudou, a forma de resolver os problemas também. Se antes a gente trazia uma ideia para resolver os conflitos trabalhando à força, hoje a ideia que eu quero trazer para vocês é que a gente consiga utilizar dessa tecnologia, que eu vou falar um pouco mais à frente, que eu gosto muito de, né, eu chamo de tecnologia social, é uma das tecnologias sociais, que é a comunicação
para a resolução de problemas. Antes de chegar direto ao tema, eu também quis trazer aqui, quando a gente fala de divergência de opiniões, de interesses, divergências de ideias, quando a gente fala de conflitos interpessoais, onde há pessoas, há conflitos, eu gostaria de nos aprofundar um pouquinho mais e partir pela ideia, eu trouxe essa imagem aqui do iceberg, para a gente ampliar um pouquinho o nosso nível de consciência, de quando a gente fala de conflitos, a gente fala também de interesses e necessidades. Em sua maioria, quando as pessoas divergem sobre determinada situação, o que elas trazem também? As experiências, o que a gente precisa levar em consideração? Que as pessoas, nós temos, né, uma diversidade de cultura, de experiências, de costumes, e que a gente precisa levar em consideração, principalmente quando a gente fala de relacionamento interpessoal. Eu trouxe aqui uma ideia de que cada pessoa traz em si as suas percepções, as suas memórias, lembranças, a forma de raciocinar, os seus pensamentos, e que normalmente isso é o que a gente vê de uma maneira muito superficial, tá? E quando a gente pensa num conflito, principalmente entre grupos, o que é muito normal num departamento, numa organização, em escolas, empresas, seja lá onde for. O que a gente precisa também, o convite é que a gente eleve o nosso nível de consciência para entender que, saindo da superficialidade, no profundo, o que as pessoas também trazem? E que, na maioria das vezes, isso não é trazido para um diálogo aberto, se nós não temos um ambiente preparado para isso. Nós trazemos também os nossos desejos, os nossos medos, as nossas pulsões, né, inatas, e de alguma forma pode transformar-se em uma comunicação agressiva, né, trazer para a resolução de uma forma diferente, né, trazendo aqui no nosso nível inconsciente os recalcamentos, as nossas fantasias, tá? E às vezes a gente traz isso para resolver os nossos problemas em qualquer área que seja. E às vezes a gente está pensando, eu trouxe aquela imagem do tanque de guerra, quando a gente pensa num conflito, não necessariamente a gente precisa imaginar uma situação de violência física, não uma situação de embate, não uma situação de briga. Às vezes, numa simples discussão, numa simples divergência de opinião, a gente acaba trazendo, né, todo esse universo subjetivo para, às vezes, resolver questões objetivas. Tá? Então, é para isso que a gente trouxe esse tema, para nos esclarecer e, principalmente, nos apoiar quando a gente fala de conflitos interpessoais, tá? Considerando tudo isso que eu trouxe para vocês, considerando que cada pessoa traz o seu universo o seu universo cultural, isso deve e tem que ser levado em consideração. Eu trouxe aqui uma das causas de conflitos de relacionamentos, tá? Eu trouxe aqui só para a gente materializar, só para a gente entender um pouquinho. Não vou me aprofundar nas outras causas de conflito, mas uma delas é a falta de comunicação. A comunicação, ela é considerada uma das maiores falhas humanas, né? As emoções também. Quando a gente traz a nossa comunicação, muitas vezes a gente traz as nossas emoções carregadas também, estereótipos, repetição de negatividade, enfim. Ai, o que eu fiz aqui? Ó, pronto, voltei. Cliquei algo errado aqui e voltei, mas vamos lá, dando continuidade. Agora sim, eu quero apresentar para vocês a comunicação não violenta, e que muitas vezes, né, uma das siglas que a gente traz para a comunicação não violenta é a CNV,
Mas antes da gente já criar essa intimidade e falar de CNV, deixa eu esclarecer para vocês o que significa comunicação não violenta. É uma forma de se comunicar, é uma estratégia trazida pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, tá? Que se baseia em quê? Em estarmos conscientes, tá? Ela nos auxilia para trazer um estado de consciência de nossos desejos, nossas necessidades e a dos outros, tá? Com a finalidade de falar sem machucar e ouvir sem se ofender, tá? Então, a CNV, a proposta que o Marshall trouxe é a base da comunicação na resolução de problemas. Tá? Um dos objetivos maiores da CNV é que a gente consiga ter uma estratégia de identificação dentro daquilo que nos é trazido, dentro dos diálogos, que tipo de necessidades, que tipo de interesses está escondido ali, né? Que não está consciente, ou melhor dizendo, dentro dessa divergência de ideias ou opiniões, ou dentro de uma resolução de conflitos como um todo. Tá? O objetivo da CNV sobrepor ao que o Marshall fala de comunicação alienante. Ele nos traz que, eu gosto de trazer algumas falas, né, autênticas do Marshall, que ele fala que a nossa maneira habitual de se comunicar, muitas vezes ela é alienante, ela nos deixa alienados aos interesses e necessidades, muitas vezes aos nossos mesmos próprios e a dos outros também. Então, o objetivo da CNV é estabelecer um relacionamento baseado na sinceridade, na empatia, na honestidade e autenticidade, tá? Para satisfazer as necessidades de todos. Então, quando a gente fala de trabalhar com a CNV, a gente trabalha mais do que resolver problemas, a gente trabalha a ideia de uma mentalidade ganha-ganha, porque quando eu penso que nós vamos falar para resolver satisfazer tantas as nossas necessidades quanto a dos outros, a gente está falando de uma mentalidade ganha-ganha também. Uma das frases do Marshall que eu gosto muito de trazer nos meus, né, nos bate-papos, nessa troca de experiência, é que nossas palavras, em vez de serem ações repetitivas e automáticas, elas tornam-se respostas conscientes, firmemente baseadas na consciência de que estamos percebendo, sentindo e desejando. Ou seja, quando a gente cria consciência dos nossos sentimentos, que é uma das bases, né? A CNV trabalha com a linguagem do amor. Amor ao próximo, amor à humanidade. Então, quando a gente tem um nível de consciência em relação a isso, se eu tenho consciência do que eu preciso, quais são os meus desejos, as minhas necessidades, automaticamente eu tenho consciência, eu consigo fazer uma leitura ou eu consigo identificar o que o outro também espera, tá? A CNV propõe uma mudança de foco, a gente tira o foco das atitudes e da fala dos outros e focamos nas necessidades. Quando a gente fala de alguma atitude que nos deixa indignado ou que a gente não compartilha de certa atitude, a gente acaba focando no que a pessoa falou, no que a pessoa fez, a gente acaba levando para o pessoal. E a proposta da CNV é que a gente foque nas necessidades. Que tipo de necessidade que não foi atendida e que provocou essa atitude extrema da outra pessoa. Por exemplo, uma dessas propostas, vamos pensar assim, na prática. Ao invés de eu falar que a violência é ruim, e uma das premissas do Marshall é que toda manifestação violenta esconde ali uma necessidade não atendida, a gente começa a trazer a percepção, a gente acaba trazendo a ideia de que, ao invés de eu falar que a violência é ruim, eu falo que eu temo
tá? A resolução de problemas, eu temo quando as pessoas resolvem problemas usando a estratégia da violência. Então, é mais ou menos assim. E a gente vai conhecer um pouquinho mais, vou apresentar alguns exercícios na prática também, para que a gente consiga materializar, entender melhor o que é a proposta da CNV. Mas como praticar a CNV no dia a dia? A CNV traz uma proposta, ela tem 4 componentes, ou seja, ela é orientada por 4 pilares, tá? A primeira é a observação, a segunda é identificação, identifico o sentimento, tá? A terceira, qual necessidade não atendida, que tipo de necessidade que mora ali, né, que reside nos fatos, nos acontecimentos, e o pedido, tá? Então, são base da CNV, observação, sentimento, necessidade e pedido. Eu vou trazer aqui cada um deles. A primeira proposta do Marshall, quando a gente fala em observação, o que ele fala? Observar os fatos, separar os julgamentos de fatos. Ele traz a proposta que a gente observe com clareza, tá? Todas as situações. O que eu realmente estou vendo aqui? A proposta é que eu consiga enxergar, que eu consiga ver aquela situação, seja lá qual for, vou pedir para que vocês imaginem alguma situação ou do ambiente de trabalho, ou do dia a dia, ou, né, do ambiente doméstico, e consiga trazer com olho nu, livre de julgamento. Uma das propostas maiores da CNV é que a gente consiga nos livrar dos julgamentos, e isso não é tão fácil, tá? Eu mesma, quando entrei em contato com a CNV, há 4 anos, ou melhor, 5 anos atrás, foi logo quando eu fiz a minha formação como mediadora de conflitos, eu fui estudar a CNV, achando que eu estava estudando apenas uma técnica para me ajudar a trabalhar, né? E aí, quando eu me deparei, eu falei, opa, acho que eu preciso disso daqui. Eu me enxerguei em algumas situações como uma pessoa que não conseguia declarar de uma forma eficaz, não conseguia declarar quais eram as minhas necessidades, quais eram os meus interesses, e principalmente eu não conseguia fazer o pedido de forma adequada. Não para mudar o pensamento da outra pessoa, mas principalmente para ter o resultado que eu precisava, fazer com que aquela pessoa faça o que eu estava pedindo, tá? E é outra coisa que a gente vai desenvolver aqui ao longo desse bate-papo. Então, o que a gente propõe aqui? Observamos o que realmente o outro está fazendo, falando, sem considerar a nossa própria visão ou opinião sobre determinado assunto. Eu gosto também de trazer algumas frases de efeito, eu acho que isso ajuda bastante, isso vai provocando também alguns gatilhos mentais para que a gente lembre disso no dia a dia, até deixa eu contar para vocês porque que eu gosto de trazer assim, porque o que eu estou fazendo aqui hoje para vocês é uma simples abordagem em relação à CNV, tá? É um tema que parece simples, mas também é complexo, principalmente dada a complexidade humana, né? Dada a complexidade que é o ser humano, tá? Então, a proposta é observar sem julgar, é a mais elevada forma de inteligência humana, e eu compartilho muito dessa fala do Jiddu. A outra frase que eu trouxe aqui do Marshall é: quando combinamos observações com avaliações, os outros tendem a receber isso como crítica e resistir ao que dizemos. Existe uma linha muito tênue, tá, de observação e avaliação. Por muitas vezes a gente acredita, principalmente, por exemplo, vamos falar do trabalho, para dar um feedback, seja para um filho, seja para um colega de trabalho, seja para um liderado, seja para quem for,
Muitas vezes a gente pensa que está fazendo observação, mas no fundo, a gente está fazendo uma avaliação. Isso a gente também, eu vou trazer um quadro para a gente entender bastante, né, para pelo menos dar uma ideia, dar um despertar do que é observar sem avaliar. O segundo componente é o sentimento. Uma das coisas que eu venho aprendendo, tá, com a CNV e outras tecnologias também, é que a gente precisa dar nome correto aos sentimentos. A gente precisa saber identificar que tipo de sentimento aquela atitude despertou em mim, tá? E faz toda a diferença. Assim como identificar que necessidade, qual necessidade minha não está sendo atendida e qual necessidade do outro. Esse é o ponto de partida para a gente falar em resolução de problemas, em negociações. E só para fazer um gancho também em relação à resolução de problemas e resolver problemas é negociar acordos, a gente precisa, vou trazer uma proposta de elevar o nível de consciência, partindo da ideia de que a gente resolve problemas o tempo todo, ou melhor, a gente negocia o tempo todo. E quando a gente consegue identificar que tipo de sentimento aquela situação me despertou, essa é a primeira ideia. A segunda ideia é a autorresponsabilidade em relação àquele sentimento, tá? O que determina uma situação, o que determinada situação me fez sentir. É necessário prestar muita atenção para não continuar julgando ou então colocar a culpa do sentimento na outra pessoa. A ideia aqui é que a gente assuma, tá, a responsabilidade pelos nossos sentimentos. A atitude da pessoa pode ter contribuído para que determinado sentimento despertasse em mim, tá? Mas a atitude dela contribuiu, a atitude dela não é a causa. Essa é a proposta maior. E uma vez que eu tenho autorresponsabilidade sobre os meus sentimentos, fica muito mais fácil, eu não deixo à mercê do outro para que eu deixe de me sentir triste, para que eu deixe de me sentir feliz, ou para que eu me sinta motivada, ou para que eu me sinta alegre. Entende? Porque quando eu terceirizo a responsabilidade para outra pessoa, a frustração vem porque muitas vezes a pessoa não consegue nos ajudar a eliminar determinado sentimento, ou melhor, a regular melhor determinado sentimento. Então, a proposta aqui é que a gente assuma essa responsabilidade. Um outro aprendizado que eu quero falar para vocês, que a CNV propõe, e isso eu falo pelo menos com base na minha experiência, com base no que, né, na minha opinião da CNV, ela propõe um aumento de vocabulário e a gente, consequentemente, aumenta o nosso repertório. Em relação às nossas necessidades, a gente cria consciência e em relação ao sentimento correto também. Porque muitas vezes a gente acaba ficando naquela dualidade, né? Sentimento triste, sentimento feliz. E fica de uma maneira muito simplista. E quando eu consigo determinar, ou quando eu consigo identificar o sentimento certo, eu começo automaticamente a dar muito mais leveza à situação, tá? Eu estou passando aqui de uma maneira fragmentada, cada uma das etapas, né? Cada um dos componentes, mas depois a gente vai juntar para que a coisa ainda faça ainda mais sentido, tá? É... Deixa eu passar aqui. Pronto. O que eu trouxe aqui? Uma lista, tá? Não vou falar todos, mas eu vou pedir permissão para que eu fale alguns, tá? Mas eu trouxe uma lista aqui de sentimentos, tá? De possibilidades de sentimentos que quando as minhas necessidades estão sendo atendidas, é muito provável que eu me sinta como agradecido, alegre, alerta, aliviado, amoroso, bem-humorado, calmo, carinhoso, concentrado, confiante, orgulhoso, ousado, que eu me sinta
pacífico ou pacífica, pleno ou plena, radiante. Percebem quando eu falo para vocês sobre aumentar o repertório e identificar o sentimento adequado, como a gente traz leveza? Porque muitas vezes a gente acaba resumindo os nossos sentimentos entre triste e feliz. E aí eu acabo colocando uma carga muito forte nesse sentimento e principalmente uma carga muito forte, uma responsabilidade para o outro, tá? Em relação aos meus sentimentos. Então eu sempre gosto de trazer muito essa lista de sentimentos, de possíveis sentimentos quando as minhas necessidades estão sendo atendidas. Provavelmente eu me sinta assim, para que a gente consiga ter mais consciência, mas principalmente ampliar o nosso repertório também em relação a isso. Agora, quando as minhas necessidades não estão sendo atendidas, possivelmente eu me sinta como? Abatido, aflito, agitado, amargo, amedrontado, angustiado, ansioso, apático, arrependido, bravo, cansado, chateado, chocado, confuso, deprimido, enfim. Percebem? A infinidade e que às vezes no nosso dia a dia a gente não traz esse rol ou a gente não toma, né, não traz para o nosso dia a dia esse rol todo de sentimentos, e aí a gente acaba dando muito mais peso. E se eu não identifico o que eu estou sentindo, é muito difícil de eu ter respostas adequadas para esse sentimento. É muito difícil, quando eu identifico, eu falo, eu já sei como eu me sinto aqui. Eu me sinto confuso por quê? Eu me sinto deprimido por quê? Né? Então, apresentado a vocês o rol de sentimentos aqui, e depois eu posso compartilhar também uma lista para vocês, eu posso colocar à disposição para que vocês tenham acesso também a essa lista de sentimentos, até para ter em nota e pesquisar um pouco mais, né, em relação a isso. Trouxe uma outra fala aqui do Marshall, que é: o que os outros dizem e fazem, é o que eu falei agora há pouco, o que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas nunca a causa de nossos sentimentos, tá? Os nossos sentimentos são responsabilidades nossas. E se é uma responsabilidade nossa, nós temos o dever, nós temos, ou melhor, o protagonismo, não falo dever não, mas o protagonismo, tá? De modificar essa realidade, de modificar esse tipo de sentimento, tá? De transformar isso, de transformar esse sentimento, talvez negativo, tá? Em algo positivo, uma vez que eu detecto que o sentimento adequado para aquela situação. O terceiro componente que o Marshall nos apresenta é as necessidades, tá? Esse daqui a necessidade não é a mais importante, mas ela é muito importante a gente identificar quais tipos de necessidades que nós temos, tá? Essa terceira etapa a gente identifica o que está por trás, que tipo de necessidade está por trás dos nossos sentimentos e dos outros também. O sentimento não estará vinculado a outra pessoa ou acontecimento, mas sim à necessidade. E aí eu trouxe aqui. Quando eu falo de necessidades, eu gosto muito de trazer a pirâmide de Maslow. Eu não sei se todo mundo aqui já teve acesso, conhece a pirâmide de Maslow, mas né, para quem não conhece, o que é a pirâmide de Maslow? O Maslow também foi um outro psicólogo estudioso do comportamento humano, e aí ele traz a ideia de que as necessidades são universais, tá? Cada pessoa é um universo único, cada pessoa tem as suas experiências, as suas crenças, os seus valores, os seus costumes, né? A forma de pensar, a forma de agir, cada um tem a sua linha, cada um tem a sua própria experiência.
Porém, quando a gente fala de necessidade, a ideia é de que a gente parta para ampliar a nossa consciência de que as necessidades são universais, tá? Ele trouxe aqui nessa primeira, né, nessa primeira base aqui, as necessidades fisiológicas que representam como, por exemplo, necessidade de comer, necessidade de dormir, necessidade de descansar, percebem? Todos nós precisamos. Não consigo interagir, nós não vamos ter interação, mas eu acredito que isso esteja fazendo sentido para vocês. E se não fizer, depois me peguem meu telefone para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? A segunda necessidade apresentada aqui pela pirâmide, né, a segunda necessidade universal é a necessidade de segurança, né? Segurança que é representada aqui, por exemplo, pela segurança para sair na rua, segurança para ter uma moradia estável, né? Está aqui o direito de propriedade, por exemplo, segurança, né? Segurança como um todo, tá? Todos nós precisamos, por exemplo, se tem uma crise econômica como a que a gente está vivendo agora, uma das principais, né, dentro do que eu venho, dentro da minha experiência, uma das principais inseguranças são se eu vou manter o meu emprego, se eu vou conseguir pagar meu aluguel. Eu não sei se eu falei para vocês no começo da apresentação, mas eu acho que não. Eu também trabalho, eu sou sócia de um escritório de advocacia e uma das coisas que mais nós pudemos perceber, principalmente agora, durante a crise, durante a pandemia, o sentimento de insegurança. Por exemplo, agora, segurança se a gente vai estar, né, com saúde, segurança se nós vamos estar vivos, percebem? Como é uma necessidade também universal. E agora, subindo aqui mais um pouquinho, é sobre a filiação, é fazer parte de alguma coisa, é fazer parte de um grupo, seja onde for, se é um grupo dentro do trabalho, fazer parte de um grupo de amigos, de um grupo social, igreja, clube, seja lá onde for. Isso também é uma necessidade universal. Depois a gente tem aqui a estima, né? A estima é algo importante também para a gente, por isso que hoje, por exemplo, a gente está falando muito sobre comportamento, nós estamos falando muito sobre inteligência emocional, então a estima também tá aqui, faz parte desse rol de necessidades. E a autorrealização, tá? Aqui no topo da pirâmide. Então, percebem que, às vezes, por exemplo, quando a gente vai participar de um grupo, primeiro a gente vai achando que vamos ficar ali numa linha estagnada, e não é assim que funciona, tá? Fazendo um link sobre o que eu falei para vocês, sobre todas essas mudanças da pandemia, a gente consegue entender muito bem, né, esse conjunto de necessidades. Espero que esteja fazendo sentido isso para vocês. E quando o Marshall propõe, tá? Quando a gente identifica, né, sobre a necessidade de identificar que tipo de necessidade, tá, está escondida por trás daquele comportamento, a gente consegue entender melhor o que o outro espera da gente, e aí a gente começa a fazer o quê? A negociar. Como é que a gente vai trazer soluções, como nós vamos propor soluções baseado nas nossas necessidades. Eu vou estar sempre frisando isso nesse bate-papo aí. É muito importante que a gente tenha o máximo de clareza que quando existe um conflito, existe um interesse e uma necessidade. E isso são coisas universais, tá? São inerentes à sobrevivência, inerente a nós humanos, tá? Esse conjunto aí de necessidades e interesses. Se eu tenho consciência em relação a isso, a gente consegue identificar a real necessidade ou interesse ali e a gente consegue fazer o quê? É uma ótima ferramenta, né? Uma ótima estratégia para que a gente consiga, daí sim, começar a dar luz a isso e negociar, tá? Negociar, e depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente como é que a gente vai colocar e adaptar, como
como é que funciona na prática a CNV como apoio na resolução de problemas, tá bom? Eu vou voltar aqui o slide. Acredito que tenha uma outra pirâmide e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. É muito importante a gente explorar bastante acerca das necessidades humanas na resolução de problemas. Tá aqui, já falamos das nossas necessidades. Agora, o pedido. O pedido é estratégia, né? A reunião desses 4 componentes aí. E uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente se propõe, né? Depois eu vou falar do que CNV é e o que não é, mas quando a gente entende a proposta da CNV e a gente escolhe essa nova forma, esse novo estilo, né, de se comunicar e resolver problemas, quando a gente escolhe isso, é muito importante a gente partir pela ideia de que a gente abre a mente, a gente muda a nossa mentalidade, na verdade, primeiro a gente cria consciência. Qual é a forma que eu me comunico, tá? Lembrando sempre da autorresponsabilidade. Primeiro eu preciso ter consciência de como eu me comunico para resolver problemas, para identificar os meus sentimentos, para identificar as minhas necessidades. E aí sim, o último pilar, né, o último componente aqui da CNV, que a CNV nos propõe, é o pedido. É fazer o pedido de forma adequada. Ou seja, é a gente pedir o que nós queremos. E às vezes no nosso dia a dia, a gente pede o que não queremos, né? A gente acaba pedindo o que a gente não quer que seja feito, ao invés da gente pedir o que a gente quer. Para isso também, a gente precisa sair do automático, sair da nossa comunicação reativa, tá? Seja em qual área for, a gente vai precisar que as pessoas, principalmente agora nós estamos vivendo uma época desafiadora, tá? Para estar presente, para criarmos consciência da nossa comunicação, principalmente, a gente precisa muito de presença. E qual é o desafio agora? Nós estamos numa era totalmente tecnológica, onde nós temos aí a comunicação em massa pelo WhatsApp, e às vezes a comunicação fica muito truncada, o uso excessivo das mídias para se comunicar, o uso excessivo principalmente do WhatsApp para talvez dar feedback, para negociar, para promover um fluxo de informação. E esse é um desafio tremendo, tá? Porque muitas vezes a gente não consegue fazer com que o outro alcance o que nós estamos pedindo de fato, né? Então eu vou trazer alguns exemplos bem assim simples, bem práticos mesmo, para que a gente consiga tomar consciência qual é a forma que eu faço os meus pedidos. Eu estou reclamando de algo ou estou fazendo um pedido de uma forma que pode ser atendido, né? Eu estou trazendo um pedido de forma eficaz, tá? Então, após observar a situação, sem julgamentos, um dos maiores desafios que a CNV propõe, tanto a CNV quanto, por exemplo, a mediação de conflitos, a resolução de conflitos, a principal proposta é que a gente consiga suspender a voz dos julgamentos, tá? Que a gente consiga suspender, se livrar do julgamento de fato. E isso é um exercício diário, tá? Nós, dentro da nossa... A gente não pode deixar de entender que nós temos uma memória histórica aí, inclusive na forma com a qual a gente se comunica, tá? Nós fomos acostumados, principalmente dentro da nossa cultura, em julgar as pessoas, julgar se é certo, se é errado. A nossa preocupação maior quando a gente fala de resolução de problemas, por muitas vezes, a nossa maior preocupação é achar culpados, é dar nome aos culpados. Então, a gente acaba focando, né, dando respostas rápidas para saber se a culpa é minha ou não, do que identificando de fato qual é o problema. Quando a gente consegue silenciar a voz do julgamento, a gente consegue dar foco na questão, no fato, na situação, no problema que a gente precisa resolver,
tá? Então, a gente não consegue estabelecer uma linha com base na CNV se a voz do julgamento ainda está alta lá. A gente precisa provocar nos dar oportunidade de exercícios diários para suspender o julgamento. Por quê? Porque parece simples, mas não é. Tá? É muito complexo e nós temos também as nossas falas viciadas, os nossos comportamentos automáticos e viciados também. Feito isso, a gente passa para identificar os nossos sentimentos, tá? Lembrando daquela tabelinha, daquele rol, né, que nos ajuda a ampliar o nosso repertório para que a gente consiga, diante daquela situação, diante daquele fato, observar com clareza o que está acontecendo. De fato, limpando o julgamento, identificando o sentimento correto em relação àquilo, como é que eu me sinto em relação a isso. Depois, identificando qual necessidade reside ali, que tipo de necessidade que reside dentro dessa situação. E aí a gente chega à quarta etapa, que é o pedido. E aí, podem ver que no slide anterior, eu trouxe o pedido como diamante, a pérola da CNV. Ela realmente é o diamante. Eu trouxe outra fala do Marshall aqui, vocês vão ver que eu sempre trago essas falas do Marshall, porque eu acho que fica gravado, né? Em algum momento a gente vai falar, nossa, essa fala aqui, talvez muita coisa do que eu estou falando hoje pode ser que não faça tanto sentido, mas eu tenho certeza que no decorrer do dia a dia, alguma situação vai te remeter um pouquinho desse bate-papo aqui, tá? E aí as frases de efeito nos ajudam a reter um pouco mais de informação, pelo menos assim eu acredito. Como podemos expressar nossos pedidos de modo que os outros estejam mais dispostos a responder de forma compassiva, né, compassivamente às nossas necessidades, usando uma linguagem de ações positivas, tá? Depois eu vou trazer também a tabelinha, e a gente vai conseguir identificar bastante se a gente está fazendo observação, se a gente está fazendo avaliação, tá? Então, a ideia que o Marshall nos propõe é que a gente consiga ter um nível de consciência se a gente está pedindo de forma adequada, de forma que o outro não só entenda, mas que ele também escolha fazer ou atender às nossas necessidades, tá bom? A proposta da CNV não é mudar ninguém. A proposta da CNV é dar luz às necessidades, aos interesses e negociar, tá bom? É uma das estratégias, é uma das tecnologias sociais mais que vem ganhando espaço no mundo inteiro, tá? Seja em ambiente escolar, seja em ambiente doméstico, seja em ambiente organizacional, essa estratégia vem sendo aplicada no dia a dia das pessoas, das empresas, dos relacionamentos, e tem se mostrado muito eficaz, tá? E tem contribuído muito principalmente para a cultura de paz. E cultura de paz não é a ausência de conflito. Conflito é o que nos move, é o que nos tira da zona de conforto, é o que nos tira de um ponto A para um ponto B. Então, faz parte da nossa evolução e do nosso crescimento. Essa estratégia veio para nos ajudar, principalmente, tirar o que tem de melhor de um conflito, tá bom? Então, seguindo aqui, o exemplo que eu trouxe para vocês sobre pedido, né? Como a gente expressa o pedido, o que estamos pedindo, e a ideia aqui é: precisamos expressar o que estamos pedindo e não o que não estamos pedindo, tá? Eu trouxe um exemplo aqui, bem do dia a dia, não é inventada a roda, são coisas que estão no livro também, o livro está acessível, né? Depois, quem quiser também, eu posso compartilhar, eu tenho o livro em PDF, então, a técnica, vocês vão achar inúmeros vídeos do próprio Marshall, vocês vão achar inúmeros materiais, e eu tenho certeza que a hora que fizer sentido para vocês, colocar essa prática no dia a dia vai trazer melhores resultados, se for no ambiente de trabalho. A técnica aqui que a gente traz, essa proposta, é para o indivíduo.
E sendo para o indivíduo, se isso começa a fazer sentido, é muito mais fácil de você trabalhar isso em todos os espaços, tá bom? É um movimento interno, é uma nova mentalidade, essa é a proposta aqui. Então, o exemplo aqui que o Marshall nos apresenta é: Silva fez o seguinte pedido ao Antônio: Antônio, gostaria que você não pegasse o celular durante o trabalho. Feito o pedido, né, depois desse pedido, Antônio não pegou mais o celular, mas acessou as redes sociais pelo computador. Ou seja, queria estar muito assim observando a reação de vocês e entender como é que vocês recebem esse exemplo aqui. Percebem que quando a gente pede, quando a gente não tem consciência sobre o que realmente queremos e precisamos, é muito difícil do outro atender, né? Então, esse exemplo aqui é clássico na CNV, eu gosto muito de trabalhar, porque ele é um exemplo muito simples e que a gente consegue perceber no dia a dia, né? Se a gente realmente está fazendo o pedido de forma adequada. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Espero que eu esteja conseguindo contribuir. Confesso que um bate-papo, né, aqui individual, gostaria, já falei lá no começo do nosso encontro, gostaria de estar com vocês mais perto, energizando essa troca, mas espero que eu esteja conseguindo, né, trabalhar com desenvoltura para que vocês consigam alcançar o máximo aí da proposta da CNV, tá bom? A outra fala do Marshall que eu trouxe aqui é que solicitações não acompanhadas de sentimentos e necessidades podem soar como exigências. E depois eu vou compartilhar esse quadro aqui para a gente entender melhor isso. Mas como saber se é um pedido ou uma exigência? Pedidos são recebidos como exigências quando os outros acreditam que serão culpados, ou seja, quando isso está associado a algum tipo de culpa ou punição se não for atendido, tá? Isso a gente também consegue, eu vou contar para vocês aqui, até vou compartilhar algo que aconteceu comigo agora na pandemia, e que a gente vê que a CNV ela não é um processo pronto. É importante trazer a observação de que a CNV não é um estilo de se comunicar em 4 passos, né? Ela não deve ser encarada de uma maneira tão superficial, tá? Ela é mais do que isso. Ela é uma nova proposta, tá? De mentalidade. Esses dias, né, eu tenho uma equipe de trabalho aqui em casa, eu não sei se eu falei para vocês, acho que não, no começo da apresentação eu não falei. Além de ser mediadora, né, administradora de um escritório, de uma empresa de treinamentos, eu também sou mãe. E com a pandemia, as crianças têm 3 filhos, um de 17 anos, uma menina de 12 e um menino de 9. E com essa modificação toda no nosso dia a dia, com a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo passou a conviver no mesmo espaço, no mesmo período, né, de uma só vez. E aí o que acontece? Adivinhem? Os conflitos começaram a emergir, né, desse novo que nós estamos vivendo. Eu não sei quem passou por isso, mas acredito que muitos de nós passaram e estejam passando também. A segunda coisa, o segundo reflexo, né, disso tudo, da pandemia, é que as louças multiplicaram aqui em casa, tá? E eu gosto muito de trazer essas questões domésticas do dia a dia, porque é onde é mais difícil da gente regular as nossas emoções, tá bom? E aí eu sei que eu estava bem nervosa, estava bem brava aqui né, com a dinâmica que virou a casa. E aí eu tive também que dispensar uma funcionária por conta, né, eu tenho um filho diabético, então a gente, no começo da pandemia, eu dispensei todo mundo, ficamos aqui por 2 meses, só o meu esposo saindo e a gente administrando a nova rotina aqui, tarefas de casa, a gente acabou se transformando
em professoras, pedagogas, enfim. E aí eu montei um grupo no WhatsApp para a gente administrar algumas tarefas domésticas, porque aqui a louça aumentou muito. E em alguns momentos, alguns dias, eu ia para o meu escritório, a gente não fazia atendimento, mas eu ia para lá para poder organizar toda a dinâmica de trabalho e trazer em casa. E aí, toda vez que eu chegava e tinha aquele monte de louça para lavar, eu ficava bem brava. Eu falei, não, gente, eu preciso aplicar a CNV aqui. Acho que nunca houve um momento melhor do que agora para a gente aplicar a CNV na íntegra, porque é muito fácil falar de CNV aqui, é muito fácil levar a CNV no trabalho, mas no dia a dia, no ambiente doméstico, é um desafio, é ou não é? Aí eu montei o grupo, coloquei lá, dei algumas instruções e tudo bem, e não medi, e aí foi uma mensagem fria, uma mensagem, né, do jeito que foi. Cheguei em casa tudo brilhando, tudo uma graça. Eu falei, nossa, que beleza, o grupo funcionou mesmo. Eu acertei nessa proposta. Aí eu sentei, né, chamei as crianças, chamei todo mundo para fazer uma roda de conversa para entender, como é o que vocês acharam da mamãe passar essas instruções pelo WhatsApp e tal? Mamãe, o que levou a vocês atenderem tão rapidamente? O que fez tanto sentido assim? Aí eles me responderam, não ficamos com medo de você ficar bravo. Eu falei, putz, grila. E aí, dentro da linha da comunicação pelo WhatsApp, que é um dos perigos, né, que a gente vem enfrentando, eu venho assistindo assim inúmeros conflitos, principalmente porque a gente acabou concentrando muito a nossa comunicação, né, seja das equipes, seja das equipes de trabalho, das equipes em casa, concentrando muito a nossa comunicação, e isso tem provocado muito ruído. Aí eu falei, nossa, mas a ideia não era, né? A ideia não era que esse pedido parecesse uma exigência, não era que esse pedido fosse atendido, tá? Fosse atendido com medo de punição. Não era essa a ideia. E aí acabou acontecendo isso, aí a gente acabou discutindo e conversando, né, esclarecendo os pontos, e isso foi muito eficaz. Por que eu trouxe isso? Percebe que no dia a dia, às vezes a gente acha que está pedindo, tá? Pode ser que a gente esteja pedindo, mas a forma, talvez aonde a gente escolheu fazer esse pedido, pode ser que tenha sido recebido como forma, né? Senão o medo de serem culpados ou punidos, enfim. Tá? Espero, não sei se está fazendo sentido, espero que sim. Eu gosto de trazer bastante coisa do ambiente doméstico, e acho que isso começa a dar clareza, né? A gente começa a, a ver que as coisas no dia a dia, né, no automático, talvez a gente não conseguiria enxergar de uma forma tão clara, tá bom? Então, quando é que as pessoas nos ouvem fazer uma exigência, quando as pessoas entendem que aquilo é uma exigência, elas enxergam apenas duas opções: submissão ou rebelião. E ali, nesse momento, eu entendi que eles agiram, né, nesse exemplo que eu trouxe aqui, tão simples, tão do dia a dia, mas que eles trouxeram submissão. E a proposta da CNV é que a gente resolva as situações como protagonistas, todos nós, tá? A partir do momento que a gente cria consciência, entende o porquê que a gente escolhe resolver problemas daquela forma, a gente também começa a agir como protagonistas dessa situação, tá? Quando a gente não mais terceiriza é, as soluções, a resolução de problemas, enfim. E aí, um dos aprendizados que a CNV nos propõe, né, o que a gente pode aprender com a CNV é regular as nossas emoções. Como? Luciene, como? A partir do momento que eu identifico, por exemplo, um sentimento de raiva, tá? Raiva é um sentimento que por muitos anos a gente, a proposta, né, das correntes tradicionais é que a gente não pode sentir raiva, tá?
Só que raiva é inerente, tá? Nós não temos controle sobre sentir ou não raiva. Isso é natural do ser humano. O que a gente escolhe, tá? Regular essa emoção. Estou trazendo aqui a raiva, porque é um sentimento muito comum, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, tá? Então, o que a gente aprende? Identifiquei que eu estou com raiva, tá? Eu vou usar algumas estratégias para regular essa emoção, e ao invés de eu usar ela de uma forma negativa, eu vou transformar essa energia da raiva, tá? Em atitudes, ações para resolver aquela situação, tá? Identifiquei que eu estou com raiva, deixa eu ver qual é a minha estratégia, eu tenho várias aí na, na mediação de conflitos, na resolução, a gente tem várias estratégias, por exemplo, tem aquela estratégia antiga, né? Conte até 10. Então, conte até 10. Isso é uma forma que você consiga resolver, regular a sua raiva. Estou muito chateado, estou muito estressado, estou com raiva mesmo. Se é no trabalho, se dê 5 minutos, se permita ir ao banheiro, contar até 10, jogar uma água no rosto. Aqui eu já estou trazendo algumas ideias na prática, né? De como a gente pode fazer isso para regular algum tipo de emoção. Por quê? Porque eu tenho autorresponsabilidade, entende? Porque lá atrás a gente falou muito em autorresponsabilidade no que se tange os sentimentos, tá? Então, se o sentimento é meu, eu assumo, né, esse sentimento, eu também consigo regular ele e transformar essa energia em algo positivo. A gente aprende a conviver com o outro, por quê? Porque a gente entende que por trás daquele comportamento, porque a gente entende que por trás daquela pessoa existe um universo por trás dela. Necessidades não atendidas, desejos, interesses. A gente também, né, a proposta que eu, pelo menos, identifiquei com a CNV, a gente acaba tendo paz de espírito. Por que paz de espírito? Porque eu abro mão de achar culpados para aquela situação. E quando eu abro mão de achar culpados, quando eu abro mão de ter razão, né, uma das coisas que mais são conflitantes nos relacionamentos é a necessidade da gente ter razão. E quando a gente abre mão dos julgamentos, abre mão de achar culpados, abre mão de ter razão, a gente começa a focar no problema. A gente separa a pessoa do problema e foca no problema, tá? Muitas vezes, quando eu vou apoiar algum trabalho de feedback em alguma organização, o que eu trago para as pessoas? Ó, tenta não falar nem o nome da pessoa, fala direto da situação X. Ao invés de você falar, fulano, você fez isso, ou quem fez isso foi fulano, tenta trazer, né, um exercício prático para trazer com clareza o fato a situação X, tá? E aí tenta eliminar o máximo. Aí a gente começa a exercitar o quê? A suspensão do julgamento, a gente começa a trazer foco ao problema e separa a pessoa do problema. E aí fica muito mais leve para que isso seja uma estratégia eficiente para resolver problemas, tá? E isso garante, sim, muita paz de espírito. Gostaria que vocês tentassem, né? E depois me contassem, me procurem aí e identificassem, nossa, olha, seguir esse passo a passo aqui realmente me trouxe um pouco mais, né? Eu fiquei um pouco mais leve, tá? E aumenta o nosso repertório, assim como eu venho falando desde o começo do nosso encontro também. Eu trouxe agora aqui, deixa eu ver, estou acompanhando aqui o nosso time, tá? Para que eu não me exceda, para que não fique tão cansativo. Espero que vocês estejam gostando, enfim. Eu trouxe aqui um exercício na prática, tá? Na prática mesmo, como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? O que eu trouxe aqui? Observar os fatos. Pensa em alguém que faz algo que te incomoda, tá? Escreva apenas uma coisa, tá? Pensa naquela pessoa desafiadora, tá? Que faz algo que te incomoda.
algo que você não gosta. Agora, tenta imaginar você falando com aquela pessoa, tá? Seguindo essa forma aqui. Olha, quando você faz o que faz, eu me sinto... Aí, a proposta aqui é que você vai lá naquele hall de sentimentos, identifica o sentimento adequado àquela situação e coloca aquele sentimento. Aplica essa formulazinha aí, na prática, tá? E aí, imagine mais uma vez que você está falando com aquela pessoa desafiadora, expressa as suas razões, né? Por que que sentiu o que você, né, definiu anteriormente, usando essa fórmula aqui, ó. Quando você faz o que faz, eu me sinto, porque eu preciso... Aí, a pegada aqui desse exercício é identificar o que eu preciso, do que eu preciso de fato ali. Se for uma necessidade universal, se é uma necessidade e que está lá no rol de necessidades universais, a probabilidade de que o outro também tenha essa necessidade é muito grande. Então, possivelmente, é que ele vai se conectar ao que você precisa, à sua necessidade, tá bom? Então, é importante também, lembrando, assumir a responsabilidade. Quis trazer esse exercíciozinho aqui na prática. Trouxe outra aqui, ó. Trouxe uma pirâmide bem mais... de forma bem mais clara, para a gente conseguir detectar, para a gente conseguir ampliar o máximo das nossas necessidades, tá bom? E aí, o que eu falei agora, se for uma necessidade real, qualquer outro ser humano também pode ter a mesma necessidade. Então, se as necessidades são universais, a probabilidade de conexão é muito forte, tá? A probabilidade de entendimento, de ampliar esse nível de consciência é, bom, se eu preciso comer, o outro também, então, ok, a gente começa a negociar, a gente começa a se conectar com empatia, inclusive, porque uma das propostas da CNV é que a gente consiga exercitar a empatia, e quando a gente se conecta às necessidades, conecta às necessidades, a possibilidade da gente conseguir se colocar no lugar do outro é muito grande, conseguir enxergar o mundo do outro é muito grande, tá bom? Agora, partindo de novo para outro exercício, em relação ao que a pessoa faz, os seus sentimentos e necessidades relacionadas à atitude da pessoa, imagine que você está falando diretamente com ela, expresse um pedido usando essa forma. Eu gostaria que você fizesse o quê? Tá? Tenta mentalizar, vou dar uns 5 minutinhos aqui, para que vocês consigam, 5 não, uns 3 minutinhos, para que vocês consigam mentalizar uma pessoa X do dia a dia de vocês, tá? Uma pessoa desafiadora, para que vocês consigam imaginar qual é a atitude, tá? Fazer um exercício mental aí, qual é a atitude daquela pessoa, eleja uma só, não enche o caderninho, não, tá bom? Senão a gente não consegue fazer o exercício de forma eficaz, tá? Então, tenta enxergar a situação livre de julgamento, veja se você consegue identificar o sentimento adequado, qual é a necessidade e do que você precisa, do que você gostaria que aquela pessoa fizesse. Só antes para poder ajudar um pouquinho mais nesse exercício, trouxe uma dica aqui, que é importante, o pedido precisa dar liberdade para a pessoa dizer não, tá? A gente precisa entender se aquela pessoa está disposta ou preparada, né, para atender o nosso pedido, ou se ela tem condições também. Então, precisa, para de fato ser um pedido e não uma exigência, precisa ter liberdade para a pessoa dizer não. E precisa ser específico, tá? O pedido tem que ser específico, não pode ser um pedido genérico, um pedido vago. Quanto mais especificidade a gente trouxer para os nossos pedidos, para as nossas necessidades, mais claro fica para o outro entender, tá? Agora pensei, não, esse exercício vai ficar mais para frente, para uma outra oportunidade. Infelizmente, nós não temos tempo para fazer
para trazer toda a dinâmica, porque a gente já está caminhando para o fim, para a nossa conclusão. O que eu trouxe aqui? A imagem dessa girafa, tá bom? O Marshall, ele traz dois símbolos aqui, bem importantes, tá? Para simbolizar mesmo os nossos níveis de consciência. Então, ele traz aqui, se vocês pesquisarem no Google, vídeo do Marshall Rosenberg, né, Comunicação Não Violenta, Marshall Rosenberg, vocês vão ver o Marshall com as duas figurinhas, tá? Com com os dois símbolos que ele escolheu para representar a consciência, as consciências, né, que tipo de consciência, tá? Para poder simbolizar aqui para a CNV, para ficar mais claro para a gente entender quando é que eu estou operando, por exemplo, numa consciência girafa, tá? É uma consciência baseada, é uma consciência generativa, empática, construtiva, amorosa, compassiva e investigativa. Por que investigativa? Porque essa consciência, ela opera em não adivinhar o outro, o que o outro fez e por que ele fez, tá? Esse estilo aqui, ele opera na investigação. Ele vai investigar. Uma coisa muito importante que eu não falei no começo para vocês é que o Marshall, tá? Ele passou na sua infância por bullying na época da escola, tá? Então ele sofreu muito com isso. E aí, quando ele cresceu, ele escolheu ser psicólogo, mas ele escolheu investigar o que tinha por trás daqueles comportamentos, tá? Então ele escolheu não julgar aqueles comportamentos, tá? Ele escolheu investigar melhor e entender o que tinha por trás. E aí, dentro da investigação, dentro das pesquisas dele, ele é um PhD na área, ele entendeu que a manifestação daquela violência verbal, não verbal, esconde uma necessidade não atendida. Tá? Então, a proposta aqui é que a gente investigue ao máximo o porquê daquela atitude, o que houve, se foi falta de informação, o que não ficou claro, o que não está sendo entendido, tá bom? Em vez da gente dar respostas reativas e automáticas, tá? E para investigar, a gente precisa entender, a gente precisa melhorar a forma da gente perguntar, entender o porquê das coisas, tá? Então, essa é a proposta da consciência girafa. A outra consciência que nós operamos, importante também a gente trazer clareza, é que nós, seres humanos, operamos nesses dois níveis de consciência, tá? A proposta é que a gente consiga desenvolver a nossa consciência girafa, dar mais luz para ela, para que a gente consiga trabalhar melhor nas nossas dinâmicas interpessoais. A outra consciência que ele trouxe aqui, a outra proposta de consciência, é o chacal, tá? Representado pelo chacal, que ela é violenta, ela dá respostas violentas, destrutivas, um comportamento hostil, ela ataca, ela se defende, ou ela foge, né? Como é que ela resolve problemas? Ou atacando, ou se defendendo, que é aquilo que eu sempre estou pronta para dar uma resposta, né? Sempre quando o outro vem me falar alguma coisa, eu estou muito mais preocupado em responder do que em compreender, do que em entender, tá? Que vai em contraponto da consciência investigativa, aquela que investiga, tá? Então, aqui, ela não se responsabiliza, eu estou muito mais preocupado em achar culpados, eu estou muito mais preocupado em mostrar que eu tenho razão. Então, é assim, ela trabalha de uma maneira muito superficial nos problemas, ela não consegue criar um nível de consciência e se aprofundar ainda mais, tá? Para poder descobrir o que de fato tem ali. Só que para isso, gente, não é, agora a gente entendiu o que é CNV, e agora, pronto, vamos nos transformar, vamos mudar. Não, a CNV é uma proposta complexa que precisa de espaços, precisa, né, de espaços seguros e de confiança para que a gente possa começar a falar de problemas.
É como se a proposta é que a gente começa a trabalhar um estilo antifrágil, tá? Quando a gente fala de conflito, a gente fala de vulnerabilidade também, mas que é muito diferente de fragilidade, porque o frágil, ele quebra, o vulnerável não, tá? Vamos imaginar assim um bambu. Ele enverga, mas ele volta, tá? Então, queria que vocês ampliassem o máximo, né, para entender, ampliassem o máximo o nível de consciência da proposta de uma mudança de paradigmas para resolver problemas, para se comunicar, para negociar, né, os comportamentos, as atitudes, para criar uma cultura muito mais voltada ao nível de consciência girafa. E quando a gente consegue fazer isso em grupos, é muito mais fácil do que um que entendeu o que é CNV vim trabalhar essa proposta de aplicar a CNV no dia a dia, né? Para a gente concluir, eu trouxe aqui essa imagem dessa girafinha, tá? Que simboliza a comunicação não violenta, para que a gente consiga materializá-la, né? O porquê, como que a CNV, como é que ela, por que ela representa muito a consciência da CNV, tá bom? A girafa, a proposta é orelhas grandes para escutar com empatia, um longo pescoço para ver além dos julgamentos e partilhar essa consciência, esse estilo de consciência. Eu não sei se vocês sabem, mas a girafa é o mamífero terrestre que tem o maior coração. Então, por isso que a proposta da CNV é uma comunicação baseada no amor e na empatia, tá? Para que os nossos corações se abram mesmo para esse estilo de nos comunicar e resolver problemas, tá? Então, é a linguagem do amor, linguagem do coração. Só que, até para a gente não romantizar muito a CNV, isso é uma das coisas que eu gosto muito de falar, que a CNV ela é uma estratégia de cultura de paz, sim, tá? Só que não é uma ideia romântica. Por quê? Por exemplo, uma das coisas que mais me perguntam, Luciene, e talvez tenha sido até um dos meus conflitos, porque eu sou uma pessoa um pouco mais prática, e aí eu falei, nossa, será que eu tenho que mudar minha voz? Será que eu tenho que fazer voz de vozinha, voz... Não, muito pelo contrário. A proposta da CNV não é que você se transforme numa outra pessoa, é que você consiga se comunicar sem abandonar a sua essência. Eu, por exemplo, que tenho um estilo um pouco mais prático, em um determinado momento eu fiquei um pouco confusa. Hoje não, está muito claro. A CNV, ela é uma proposta para me dar mais autenticidade, para que eu seja mais autêntica, para que eu trabalhe as minhas necessidades com honestidade. Tá? Uma das bases da CNV é a proposta de você falar com muita honestidade sobre seus interesses e suas necessidades. E se eu tenho esse direito, né, de falar com autenticidade, o outro também. E é óbvio que depois, quando a gente fala de comunicação, nós temos aí o tom de voz, nós temos aí vários fatores também que contribuem para que essa estratégia, essa ferramenta, esse estilo de linguagem nos auxilie para a nossa comunicação no dia a dia. Então, aqui os cascos representam a expressão das nossas necessidades com autenticidade. Percebem? Que ninguém precisa abandonar a sua essência, né? A proposta da CNV não é essa. A proposta da CNV é que a gente consiga falar diretamente ao ponto, que a gente consiga dar clareza a fatos, sentimentos, necessidades e fazer o pedido, onde a gente começa a fazer as nossas negociações. É isso. Quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Espero que eu tenha conseguido trazer a CNV como uma proposta, né, para que vocês apliquem no dia a dia. Se por acaso, me perdoem se eu não conseguir atender a expectativa, mas me deem feedback, está aqui, ó, onde vocês podem me encontrar. Aqui está o meu site,
O meu contato é meu WhatsApp, tá? Podem fazer contato aqui por aqui comigo. Eu terei o maior prazer numa oportunidade para um debate, para uma conversa, de repente, no presencial, ou para que eu possa, de repente, esclarecer algum ponto que não tenha ficado claro, tá bom? Pessoal, então eu desejo uma ótima semana de muitas comemorações para vocês. Expresso a minha gratidão pelo Dia do Servidor, tá bom? Por serem peças-chaves, né? No nosso dia a dia, né? No auxílio à nossa democracia e pelo apoio para toda a comunidade, mas um abraço especial para todo mundo, para a Prefeitura de Bauru, um abraço para a DRH, e mais uma vez agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui fazendo essa troca com vocês, espero que vocês tenham gostado.